Olá pessoal, sou o professor Kleber Guedes, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Bom, sempre que nós estamos estudando a transitividade verbal, é importante lembrar que a classe gramatical que mais vai ser utilizada nesse momento vai ser o verbo, porque tudo gira em torno dele. Então, antes de nós começarmos aqui, de fato, a fazer as análises sintáticas, primeiramente a gente tem que recordar o estudo das classes de palavras, que também são conhecidas como classes gramaticais. Lá no grupo das variáveis, certo? Vai estar o verbo, que dentre todas as classes de palavras da língua portuguesa, é a classe que sofre mais flexões, tá bom? Então, o verbo é a classe gramatical que sofre mais flexões. Então, é de fundamental importância que nós conheçamos o verbo. Então, o verbo, ele vem do latim verbo, que significa palavra. Designa a classe de palavras que indicam ação, uma situação, uma mudança de estado. Costumamos classificar o verbo como uma classe de palavra que indica ação, estado, mudança de estado e fenômenos meteorológicos também. Vamos aqui analisar, fazendo a nossa primeira análise sintática, nós temos aqui a expressão irei fazer a lição de casa. O verbo principal é o fazer. Ok. Só que eu também não posso descartar que aqui eu não tenho só um verbo. Na verdade, aqui eu tenho dois verbos. Porque irei é verbo e fazer também é verbo. Logo, aqui eu tive dois verbos. Então, eu tenho uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Locução verbal trata-se de quando eu tenho dois verbos que indicam uma única ação. Tá bom? Então, aqui eu tenho dois verbos, porém esses dois verbos estão indicando uma ação só. Irei fazer, tá bom? Então, esse é o meu núcleo verbal. E na análise sintática, a parte mais importante que você tem que fazer, o passo mais importante que você tem que fazer é identificar o verbo. Costumo começar uma análise sintática primeiro identificando o verbo, tá bom? Porque é ele que expressa a ação, tá bom? É ele que vai conduzir, né? Para que a gente possa ter os outros passos, tá bom? Agora, estudando os tipos de verbos na análise sintática, nós temos o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Vamos começar agora com o verbo intransitivo. Então, pessoal, ó, o verbo intransitivo, eu posso aqui usar a sigla VI, tá bom? Verbo intransitivo, quando eu estiver fazendo análise sintática. Aí nós temos aqui o exemplo. Júlia dormiu. Percebam que no verbo intransitivo não há necessidade de um complemento. Júlia dormiu, o avião caiu, o cachorro morreu, porque são orações com sentido completo, são períodos com sentido completo. Então, não há necessidade de um complemento verbal. E agora nós temos aqui o verbo transitivo, certo? Significa que seu significado transita, seu significado vai além, que eu necessito de uma complementação. Então, nós temos agora aqui a análise sintática, que é Júlia abriu. Nós temos aqui o verbo abriu, tá bom? Só que automaticamente, quando você lê apenas Júlia abriu, fica a pergunta, Júlia abriu o quê? Júlia abriu o livro. Então, percebam que esse verbo, ele necessita de um complemento. E o complemento desse verbo vai ser aqui, ó, o livro, vai ser o meu objeto. Então, como vocês podem perceber, essa nossa aula de hoje ela é mais prática, certo? Ela é mais para a gente analisar, ver exemplos. E agora que a gente chega no nosso verbo de ligação. Lembrando que o verbo de ligação, ele não expressa uma ação. O verbo de ligação é o estado em que a pessoa se encontra. É o estado em que o sujeito se encontra. Logo, quando nós temos verbos de ligação, nós dizemos que eles são verbos não significativos. Então, vamos aqui ó, para o conceito. Estabelecem ligação entre o sujeito e o termo que expressa a característica desse mesmo sujeito, que no caso aí seria um predicativo do sujeito. Então, normalmente nós temos como verbo de ligação os termos ser, estar, permanecer, continuar, tornar-se, parecer e ficar. Aqui nós temos alguns exemplos de que
o verbo de ligação, né, as formas como ele pode se expressar. Por exemplo, o estado permanente, Ana é feliz. Significa que ela sempre é uma pessoa feliz, né, o que dá a entender. Estado transitório, Ana anda feliz, significa que ela não estava feliz, mas agora ela ficou feliz, mas daqui a pouco ela pode não estar mais feliz. Mudança de estado, Ana ficou feliz. Ou seja, ela não estava, mas agora ela está. Continuidade de estado, Ana continua feliz, porque ela já estava feliz e ela ainda está feliz. E temos também aqui a aparência de estado. Ana parece feliz. Ou seja, aqui é a impressão que eu tenho sobre a Ana. Na aula passada eu havia dito para vocês que não é legal a gente tentar decorar quais são os verbos de ligação. E eu disse isso exatamente porque, dependendo da situação, aquele verbo, que normalmente é um verbo de ligação, ele pode ser um verbo transitivo ou intransitivo. Então, tudo depende do contexto. Ou seja, não é legal a gente aí tentar decorar, memorizar aí esses verbos. O ideal é que você faça a análise sintática. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Ó. O tempo virou. Os meus verbos aqui já estão destacados, né? Como vocês estão vendo, eles estão sublinhados. O tempo virou. Nós temos aqui essa oração como verbo intransitivo, pelo fato de que o tempo virou, significa que o tempo ele se modificou. Por exemplo, o céu estava limpo e agora o céu está nublado, né, com um tempão de chuva. É um exemplo, né? Então, esse o tempo virou significa uma transformação, certo? Nessa situação seria um verbo intransitivo. Eu não preciso dizer o tempo virou o quê? O tempo virou é porque o tempo mudou, certo? As situações climáticas. Depois, com esse mesmo verbo, que antes foi verbo intransitivo, agora nós temos outra situação com ele, que é o bêbado virou o copo de cerveja. Perceba que o bêbado virou agora tem outra significação, porque o bêbado virou, quem virou, virou alguma coisa. No caso aqui, ó, ele virou o copo de cerveja. Certo, pessoal? Então, nessa situação, eu já tenho um verbo transitivo direto, certo? Porque o verbo, o bêbado virou, quem virou, virou alguma coisa. Esse verbo precisa de complemento, então ele é um verbo transitivo. E o copo aqui é o meu objeto, certo? Então, como não existe aqui preposição, já que esse ode ou copo, ele é um artigo masculino, então nessa situação eu tenho um verbo transitivo direto. E com o mesmo verbo virou, nós temos aqui, ó, ele virou adulto. Então agora aqui nós temos um verbo de ligação, porque nesse caso aqui o verbo virou não está expressando uma ação, está na verdade apresentando um estado, uma mudança de estado. No caso aqui a mudança de estado é de que agora ele virou adulto. Então ele era adolescente e agora ele virou adulto. Então perceba que o mesmo verbo virou, 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 ele pode ser aqui intransitivo, verbo transitivo e verbo de ligação. Por isso que não é legal a gente tentar decorar. Temos aqui mais dois exemplos. Estava triste. Nesse caso aqui, a gente tem um verbo de ligação, porque é o estado emocional em que ela se encontra. E nessa outra a gente tem estava em casa. Perceba que esse está em casa é um verbo intransitivo, porque aqui eu não necessito aqui de um complemento. Eu não necessito aqui de um termo para complementar para entender que ele estava em casa. Simplesmente ele estava em casa. Então aqui a gente tem um verbo intransitivo. Verbos intransitivos são aqueles verbos que não necessitam de complementação. Bom, quando eu fazia o ensino fundamental, eu senti uma dificuldade de memorizar o que cada um significava. O verbo transitivo, o verbo intransitivo, o objeto direto, o objeto indireto. Então, o que eu fazia? Eu não chamava verbo transitivo. Na verdade, eu chamava de verbo que necessita de complemento. Eu não chamava verbo intransitivo. Eu chamava verbo que não necessita de complemento. O verbo intransitivo eu chamava de verbo que não necessita de complemento. O objeto direto eu não chamava de objeto direto, eu chamava de complemento do verbo sem preposição, tá bom? E o objeto indireto eu chamava de complemento do verbo com preposição. Então aqui a gente tem os tipos de verbos, tá bom? E temos as siglas que a gente pode usar. VTD para verbo transitivo direto, VTI para verbo transitivo indireto e VTDI para verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Sim, um mesmo verbo ele pode ter dois objetos ao mesmo tempo. Então a gente vai ver como que isso pode ocorrer daqui a pouco. Primeiro a gente vai aqui para o verbo transitivo direto.
ou seja, um verbo que necessita de complemento, certo? E não tem preposição no seu objeto. Então, nós vemos aqui, ó, eu comprei pizza. A gente sabe que na análise sintática, primeiro a gente tem que identificar o verbo. O verbo aqui é comprei. Quem comprou, comprou alguma coisa. Quem compra, compra algo. Logo, eu percebo que esse meu verbo ele vai necessitar de complementação, tá bom? A complementação do meu verbo é pizza. Ou seja, pizza completa o sentido do meu verbo comprei. Logo, pizza é o meu objeto. O objeto completa o sentido do verbo. Por que esse objeto ele é direto? Porque entre o meu verbo e o meu complemento não existiu aqui nenhuma preposição ligando eles. Depois eu venho aqui para o meu verbo transitivo indireto, ou seja, um verbo que necessita de complemento e existe preposição entre o seu verbo e o seu objeto. Então vamos lá. Nós temos aqui o exemplo. Laura gosta de filmes. Primeiro, na análise sintática, nós identificamos o verbo, que é gosta. Quem gosta, gosta de algo, de alguém. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então eu logo identifico que o que ela gosta? Ela gosta de filmes. Então, filmes aqui vai ser o complemento do meu verbo. Filmes aqui vai estar completando o sentido do meu verbo. Se filmes completa o sentido do meu verbo, filmes aqui vai ser um objeto. É o objeto que completa o sentido dos verbos. Percebam também que entre o verbo e o seu complemento filmes, existiu no meio deles uma preposição. Por isso que essa ligação ela é indireta, porque entre o verbo e o seu objeto existiu aqui um termo no meio deles. Então, por isso que nós temos verbo transitivo indireto. Verbo, porque é uma palavra que expressa ação, gostar, tá bom? Transitivo, porque esse verbo necessita de complemento. Quem gosta, gosta de algo, de alguém. E indireto, porque existe uma preposição entre o verbo e complemento. Perceba que não é uma ligação direta. Existe um objeto, existe uma preposição no meio do meu objeto e do meu verbo, tá bom? E agora a gente vem para a situação do verbo transitivo direto e indireto, ou seja, um verbo que necessita de complemento, certo? Sendo seus objetos um sem preposição e o outro com preposição. Então, nessa situação, ele vai ter dois complementos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Ela pediu dinheiro ao pai. Então, em uma análise sintática, a primeira coisa que a gente deve fazer é identificar o verbo, né? O meu verbo é pediu. Tá aqui, ó. O meu verbo é pediu, tá bom? Então, aqui eu já separo o meu sujeito do meu predicado. Ok. Então, ela pediu dinheiro ao pai. Então, quem pede? Pede alguma coisa. Então, a gente logo vê que o verbo, ele é transitivo, tá bom? Então, dinheiro vai ser o primeiro complemento do meu verbo entre o verbo pediu e o objeto dinheiro. Pode olhar aqui no meu que não tem nenhuma preposição no meio deles. Então, nós estamos diante de um verbo transitivo com a primeira ligação sendo direta, certo? Mas ele também tem outro complemento. Ó, ele pediu ao pai, certo? Ele pediu ao pai. Aqui no termo ele pediu ao pai também completa o sentido do verbo pediu, com um detalhe, que o termo a é uma preposição, tá bom? O a é preposição. O o é um artigo masculino, né? Porque a palavra pai é masculina, eu falo o pai. Então, nesse segundo objeto, ao pai, eu tive uma preposição a, certo? Então, eu tenho um objeto indireto. Então, a gente completou. Verbo, pediu, tá bom? Transitivo, porque ele precisa de complemento. Pediu o quê? Direto, porque dinheiro não tem aqui, ó, preposição no meio dele. E indireto, porque ao pai tem a preposição a. Então, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, essa é a dica do verbo transitivo e intransitivo para você saber quando que ele é transitivo, quando que ele é intransitivo. A dica é bem simples, foi essa que eu usei em todas as análises sintáticas. Você tem que perguntar ao verbo. Quem praticou a ação? Praticou a ação a quem? Para quem? Então, a primeira resposta seria um verbo intransitivo, de quem praticou a ação. E a segunda resposta seria de um verbo transitivo. Por exemplo, Júlia caiu. Aqui eu não necessito perguntar, Júlia caiu a quem? Júlia caiu o quê?
Não necessita, porque Júlia caiu já é uma informação completa. Então, aqui trata-se de um verbo intransitivo, que não necessita de complementação. Júlia caiu, o cachorro mordeu, são informações completas. Apesar de que eu posso colocar aqui mais objetos para deixar ainda mais explicitado a minha informação. Júlia caiu do cavalo. Eu posso colocar aqui mais informações, porém, a informação básica de que Júlia caiu, ela foi transmitida. Já que no meu outro exemplo eu tenho Mariana ajudou. Quem ajudou, ajudou alguém, certo? Então aqui eu faço a pergunta, quem ajudou? Mariana é o sujeito. Ajudou a quem? A sua irmã é o objeto. Então perceba que nessa situação trata-se de um verbo transitivo porque ela necessita de complementação. Júlia ajudou, quem ajudou ajuda alguém, logo o complemento é sua irmã. Então é isso aí, galera. Essa aula aqui ela foi mais prática para a gente analisar aqui alguns exemplos simples, né? E agora a gente fica com os exercícios do livro, né, para a gente desenvolver aí durante essa semana.